Bom, seguindo então o nosso diálogo, né, sobre agências de viagens e turismo, a gente viu o que são essas empresas, qual é a função delas no Sistur, que é justamente essa função de intermediação entre fornecedores e clientes, né? As agências de viagem e turismo têm essa função de assessoramento aos clientes em relação aos produtos que eles podem vir a conhecer e auxiliá-los a escolher o melhor roteiro de viagens que eles podem, enfim, mais adequado à sua demanda. Tem essa função também de intermediação desse contato com as outras empresas, né? E a representação dessas outras empresas frente aos clientes. E tem também essa função de organização de novos produtos de viagem, né? Ao combinar diferentes elementos da oferta turística e propor esse roteiro. Então, visto isso, a gente vai começar agora a ver os diferentes tipos, né, que existem de agências de viagem, né? Esse esqueminha aqui que eu já tinha apresentado para vocês mostra, né, algumas dessas diferenças, e a gente vai falar aqui então de alguns tipos, né? E aí é uma coisa que é importante comentar, assim, de que cada autor vai acabar classificando de um jeito talvez um pouco diferente de outro, né? Mas eu tenho alguns grandes grupos, né, que eu vou comentar aqui com vocês, né? E uma outra coisa que também, essa classificação, existe diferenças em relação a cada autor, porque na prática, muitas vezes, as empresas acabam atuando em diferentes frentes, né? Tem um certo sombreamento aí dos campos de atuação de cada uma, né? Então, nem sempre a coisa é tão preto no branco assim, nesse sentido. Mas por que é importante eu compreender essa classificação? Para eu entender justamente como é que é o funcionamento desse mercado e onde é que, enfim, situar um pouco como é que eu posso atuar nesse sentido, né? Então, nós temos aqui as agências que são receptivas, as chamadas agências maioristas, né, também denominadas de atacadistas, wholesaler ou grossistas, depende da origem da denominação, né? Cada uma tem, de certa forma, origem em uma língua, né? Atacadistas brasileiro ou português, né? Maioristas vem uma tecnologia mais do espanhol, wholesaler do inglês. As agências detalhistas ou varejistas, né, são as distribuidoras, as tour operators, ou operadoras turísticas, e as agências consolidadoras. Então, o que caracteriza cada uma, né? Uma agência receptiva, ela vai estar centrada, né, na oferta de serviços no próprio destino em que ela se localiza, né? Então, ela vai prestar diferentes serviços para outras operadoras que estão fora, né? Então, por exemplo, imaginando o caso da Vitória, se eu tivesse uma agência de viagem receptiva, essa agência poderia ofertar, por exemplo, passeios de compra no Chuí, ou excursões para o Hermenegildo, ou para a Lagoa Mangueira, né? Distribuindo isso em Santa Vitória, no próprio destino, como também permitindo que outras empresas colocassem esses serviços em um outro pacote. Por exemplo, uma empresa de Porto Alegre que quisesse ofertar um roteiro pelo Rio Grande do Sul, pelo Uruguai, digamos assim, poderia contatar essa empresa em Santa Vitória, e essa empresa seria responsável por receber e por operar esses diferentes passeios, né, na localidade, tá certo? Então, elas vão oferecer tipo de serviço como transfers também, city tours e assessoria quando ele estiver no destino, né? Alguns exemplos de empresas, né? Eu tenho a Checkpoint, a EasyGo em São Paulo, a Luck em Recife, né, que trabalha muito com esse receptivo de europeus e americanos, enfim, que vêm ao Brasil, a Broker na Serra Gaúcha, né? E eu sugiro vocês também que entrem no site dessas empresas, visitem um pouco, né, como é que elas, enfim, que elas ofertam, como é que elas se comunicam, né, nesse sentido. Um caso clássico assim, de destino em que eu tenho bastante agências receptivas é Bonito, em Mato Grosso do Sul. Não sei até que ponto vocês sabem, mas Bonito tem uma série de restrições à visitação dos sítios, né, com o intuito de preservar esses ambientes que são frágeis ecologicamente. Então, a maneira que eles encontraram de restringir essa visitação foi que, enfim, para cada visitante ingressar lá, ele precisa comprar o ingresso diretamente com uma agência receptiva local. Então, por um lado, ele obriga, né, esse sistema obriga o visitante a entrar em contato com as empresas locais e, de certa forma, deixar receita no local, né? Diferente, por exemplo, de uma empresa de fora que talvez operasse esse passeio e pouco ficaria para ali. Por um outro lado, também isso implica numa possibilidade de controle maior dessa visitação, né? Enfim, o que também a gente poderia discutir por um outro sentido, né? De que medida isso não representa
uma certa concentração econômica e uma violação da liberdade de outras empresas em ofertarem isso, mas talvez essa discussão a gente possa fazer presencialmente num outro momento, né? As agências receptivas, então, também tem uma associação, né? É a BITO, é a Brazilian Incoming Travel Organization, e aqui alguns membros, né? Eu sugiro que vocês entrem no site dessas empresas, então, né? Que estão concentrados principalmente em ofertar passeios, né? E roteiros, enfim, visando recepcionar estrangeiros que visitam o nosso país, certo? Um outro tipo de agência, então, são as maioristas ou atacadistas, que são essas empresas que vão organizar programas de viagem, né, justamente por trabalhar, como o próprio nome já diz, né, trabalhar com atacado, ou seja, elas produzem em grande quantidade, elas conseguem descontos melhores com os fornecedores, por exemplo, elas vão e bloqueiam 30% dos quartos de um hotel em determinado período, ou organizam um voo charter, né, porque um voo charter é um voo fretado, né, além dos voos de linha, e por lidarem com essa grande quantidade, elas conseguem um preço menor, um preço mais baixo. Por outro lado, também para o consumidor tem uma pouca flexibilidade em alterar esse roteiro, né? O pacote é aquele, enfim, ou eu, enfim, tem uma aderência àquilo, ou não. Claro que isso, em certa medida, tem uma certa flexibilidade no sentido de que cada vez é mais comum eu ter alguns aspectos em que eu tenho essa rigidez, como por exemplo no voo e na hospedagem, né, e aspectos em que eu tenho uma flexibilidade, como os passeios que são opcionais, né? E geralmente então essas empresas elas não vendem diretamente para o público, né? Elas fazem esse papel de organizar os diferentes roteiros e depois contam com empresas que a gente vai chamar de distribuidoras para fazer essa venda direto ao cliente, né? Na Espanha, que é o país da onde vem muito essa terminologia, né, as empresas atacadistas não podem competir com as detalhistas, com as varejistas, né? No Brasil não atua essa distinção, então elas acabam atuando nas duas pontas do negócio. Então um exemplo que eu tenho aqui é a Queensberry Viagens, né, que está ofertando excursões para brasileiros na Europa. Um outro tipo de agências que eu tenho, então, além, né, da distribuidora, da atacadista e da receptiva, né, são as empresas detalhistas. Ou seja, né, elas não vão elaborar os produtos próximos, elas vão distribuir produtos de outros, não, elas vão revender pacotes de outras empresas maioristas, né? E aí, nesse sentido, o que acontece? Elas podem trabalhar com carteira de diferentes operadoras que são fornecedores dela, né? E trabalhar também com segmentos específicos, né? Como, por exemplo, organizar um grupo para determinado local, ou trabalhar com intercâmbios, ou com nichos de mercado, né? Diferentes. Tá certo? Uma outra nomenclatura que tem é retalhista ou varejista detalhista, né? É a mesma coisa, digamos assim. Tá? Eu sugiro também vocês entrarem no site da ABAV, que é a Associação Brasileira de Agentes de Viagens, né? E procurarem um pouco, visitar como é que são essas diferentes empresas e como é que é essa organização, né? Que é uma das mais importantes e atuantes em relação ao turismo no Brasil. Tá? A tour operadora é muito parecida com a agência maiorista, né? Só que no sentido de que, além de organizar esse pacote, elas também vão ter os seus próprios canais de distribuição. Tem alguns casos clássicos aqui, como a CVC, como a Abreu, né? A NGL. Então são algumas das grandes operadoras de viagens no Brasil, né? Então elas vão manter esses escritórios próprios também, né? Além dessa distribuição pelas detalhistas. Eu tenho uma instituição importante que é a Associação Brasileira de Operadoras de Turismo, né? A Brastoa, e tem um relatório, enfim, que está no mundo também, que vocês podem dar uma olhada como é que foi a atuação dessas diferentes empresas e como é que está esse mercado de operação de turismo no país. Depois eu vou colocar alguns comentários em relação a isso. E também é importante vocês conhecerem o nome dessas empresas aqui, né? Para ter um pouco, enfim, como estudantes da área, ter uma ideia de quem são os players, né? Quem é que está atuando aí, né?
E por fim, então, eu tenho um outro tipo de empresa, que é um pouco mais específico nesse sentido, que são as consolidadoras, né? O que são as consolidadoras? Bom, vocês sabem que, ou deveriam saber, né, que para eu vender um bilhete aéreo não é qualquer pessoa que pode fazer essa venda. Para fazer essa venda, essa empresa tem que estar cadastrada junto a uma organização internacional, que é a IATA, né? E justamente com esse código da IATA que ela vai ser permitida a venda de bilhetes aéreos, né? Então, nesse sentido, as empresas consolidadoras vão fazer o quê? Elas vão vender para agências que não têm essa credencial da IATA bilhetes aéreos. Então, onde é que acontece isso? Principalmente alguns trechos, né, de companhias que não têm um canal de venda direta no nosso país. Por exemplo, se eu for fazer uma viagem para a China e quero fazer um trecho entre Xangai e Pequim, eu dificilmente vou conseguir acessar esse trecho por venda por canal de distribuição direta, né? Até por ser estrangeiro. Então, nesse sentido, as empresas, né, eu posso contratar uma agência de viagens, consolidadora, nesse sentido, que vai fazer essa intermediação. Ou então, por exemplo, né, de fazer como a Flytour, né, que trabalha muito com viagens corporativas, né, distribuindo esses diferentes bilhetes em relação às empresas que precisam comprar diferentes trechos de viagem, né. E aí, nesse sentido, então, aqui eu tenho um organograma, né, desse grupo, que é o Flytour. Peço que vocês deem uma olhada depois com calma, né, na apresentação. E o que eu queria mostrar para vocês aqui é que, mesmo na nossa classificação, né, que eu comentei anteriormente, um grupo ele tem diferentes ramos de atuação, né, e muitas vezes diferentes marcas. Então, nesse grupo aqui eu tenho desde o B2B, né, ou seja, business to business, né, trabalhando aqui com consolidação de bilhetes de viagem, né, vendendo bilhetes para outras agências, né. Um outro caso que acontece também, né, nesse elemento da consolidação é que muitas vezes uma agência não tem um capital ou uma conta forte o suficiente junto à companhia aérea para fazer uma compra muito grande. Então, nesse sentido também, ela procura uma agência consolidadora, né. Eu tenho aqui outros ramos de atividade, como eventos, como cartões de fidelidade, como agências de viagem online, né, e cada uma delas tem uma marca que vocês podem ver aqui. Então, nesse sentido, né, o que acontece? Muitas vezes eu tenho essa classificação, mas eu tenho grupos que acabam atuando em diferentes pontas dentro desse segmento, né? Então, se a gente for ver aqui essa questão, né, eu tenho, né, voltando para o sistema de turismo, que é o do Liper, né, no destino eu tenho a atuação das receptivas, na origem a atuação das agências emissivas, né, e algumas no meio do caminho que são mistas, né, atuam nas duas pontas, tanto com receptivo quanto com emissivo, tá certo? E aí eu colocaria aqui algumas questões para vocês, novamente, pausarem o vídeo e procurarem responder, né, pensando em relação a uma agência de viagens tradicionais, né, coisas que a gente já viu até então. O que ela faz? Como é que ela faz isso? Quem é que ela precisa, né, com quem é que ela tem contato? Quem são os diferentes clientes dessas empresas, né? Quais são os produtos que elas vendem e quais são os seus fornecedores, né? Eu vou sugerir que vocês entrem então num site desses que eu comentei, de alguma empresa dessas, ou da própria BAB, né? Procurem um roteiro de viagens e procurem fazer análise a partir dessas diferentes perguntas, tá certo?